Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje falaremos sobre algumas passagens que os evangelhos nos dizem sobre como pedir e, de forma mais geral, sobre a oração ou a prece. Nós começaremos no capítulo 6 de Mateus, nos versículos 5 e 6. E quando orardes, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu prêmio, o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Nesse primeiro trecho, Jesus já vem nos falar um pouco sobre como que devemos orar, como que nós devemos fazer as nossas preces. Não nos adianta buscar essa ferramenta, da oração, do contato com Deus, para que sejamos vistos pelos outros homens. Não adianta fazermos isso para que sejamos vistos como pessoas religiosas, como pessoas crentes, pessoas com fé. Se fizermos assim para buscar o reconhecimento exterior, de nada vai nos adiantar a nossa oração ou o nosso pedido a Deus. Porque a gente não está fazendo com sentimento, nós não estaremos fazendo com vontade, com sinceridade. E aí nós estaremos gastando apenas nosso tempo em vão, palavras que não alcançarão verdadeiramente a Deus. Então Jesus fala aqui que quando nós formos orar, que a gente busque um local tranquilo, o seu aposento, que a gente consiga entrar em nós mesmos, para que a gente possa se concentrar, para que nós possamos realmente expressar, colocar as nossas vontades, nos comunicar com Deus, e não precisamos de pessoas próximas a nós para fazermos isso. Todos nós temos essa condição, e Jesus nos afirma aqui, de entrar em contato com Deus. Ele continua também lá no capítulo 6, nos outros versículos 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que são religiões diferentes dos judeus, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então aqui Jesus fala mais um pouco. Não adianta nós ficarmos repetindo palavras durante horas, Se não mantemos a nossa concentração, a nossa sinceridade enquanto estivermos pedindo, falando, pensando, não adianta. É só o ritualismo, das repetições ou das orações muito longas que ninguém consegue manter a sua concentração, não nos adiantam de nada. Porque se não tivermos o sentimento, nada vai adiantar. Essa nossa oração, ela não teria como se fosse força, porque eu simplesmente estou soltando palavras, muitas vezes decoradas, e que não estão nos trazendo vibrações de amor, de conexão com Deus. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedir. E aí, a gente entra então numa questão de que, se Deus sabe de tudo, será que nós podemos ou devemos pedir a Ele as coisas?
E nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Nós temos na oração, podemos, né, a prece ou oração, ela é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E nós podemos louvar, que seria enaltecer ou exaltar Deus. Nós podemos também pedir nas nossas preces, que é isso que nós vamos entender, ou agradecer por aquilo que nós já temos ou que Deus nos deu. Então, com relação a pedir algo na oração, próprio Jesus fala que nós podemos. Está lá em João, no capítulo 14. E tudo quanto pedirdes. Só que aí ele coloca um ponto importante. Em meu nome eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quando nós formos pedir as coisas, nós temos que verificar se isso realmente vai ser bom para nós. Se estivermos pedindo algo que só vá nos prejudicar, né, que vá nos tentar, ou que vá nos desviar do caminho traçado por Deus para nós, com certeza esse pedido, essa oração, ela não vai ser atendida. Mas aquilo que nós pedimos, né, em nome de Jesus, aquilo que nos for fazer bem, que for nos ajudar, com certeza nós podemos e devemos pedir. E se tivermos mérito, com certeza esse pedido será atendido por Deus. Vamos trazer um exemplo aqui, ó. Uma doença. Então, suponhamos que nós temos uma doença. E a doença ela pode ser causada por vários motivos. Às vezes são apenas hábitos equivocados, errados, né? Sedentarismo, uma alimentação desequilibrada, que vão nos gerar uma doença. Às vezes, as doenças elas também podem ter a função de um despertar espiritual. Porque muitas vezes é no sofrimento, nas dificuldades, que nós buscamos algo além, né, da matéria. Então ela pode ter esse papel. Também pode desenvolver virtudes em nós, a paciência, a fé, a correta valorização do nosso corpo. Okay? Entre vários outros motivos que podem gerar doenças em nós. E a prece, nesse caso, que nós estamos exemplificando, ela, independente de qualquer coisa, ela vai nos ajudar. Então a prece ela pode estar nos inspirando para que a gente possa mudar os nossos hábitos, né? Que a gente esteja revendo ou mudar os nossos comportamentos, aqueles defeitos que nós temos, nós podemos despertar para a busca das virtudes. Então ela funciona também como uma fonte de inspiração. E não só pedindo que Deus nos cure. Claro que Jesus até fala isso, né? Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Caso contrário, que me ajude a suportar essa doença, esse problema que eu estou passando. Então, nós podemos também pedir que afaste essa doença. Porém, se o objetivo dela é que a gente desperte, mude hábitos ou desenvolva virtudes, ela não vai passar enquanto nós não atingirmos um desses pontos. Muitas vezes pode acontecer da doença não ter cura. E aí a prece ela vai nos ajudar a trabalhar a aceitação dessa doença. Então, com a prece e com a doença, nós poderemos manter a paz, o equilíbrio, a harmonia, né? Então, independente da situação, a prece ela é muito bem-vinda sempre. Então, a gente pode pedir desde que isso seja em nome de Jesus ou para
coisas que nos façam bem e não mal. Existe um ramo da ciência, a neuroteologia, que ela tem avaliado a oração, né? E foi visto já que o funcionamento do nosso cérebro ele muda completamente. Existem mudanças no funcionamento cerebral. Alguns lobos atuam de forma diferente, outros mais, outros menos, durante a prece. Então, a oração, ela nos ajuda, e nós podemos ver isso no dia a dia, a mudar alguns padrões mentais, né? Às vezes a gente está com uma ideia fixa em nossa mente, e a prece, ela consegue quebrar, algumas vezes, essas ideias. Às vezes, ideias pessimistas, ideias negativas, às vezes até mesmo suicídio. E a oração, ela permite que nós mudemos, então, alguns dos nossos padrões mentais. E aí, Tiago nos lembra uma coisa importante. Não adianta nós apenas ficarmos na fé, pedindo, orando, se nós não agirmos também, né? A fé sem obras é uma fé morta. Então é importante que além da prece, nós busquemos ativamente as ações como reflexo de nossa fé. E tem uma frase interessante que fala que a oração é o alimento da alma, e assim como o pão é o alimento do corpo. Então nós deveríamos orar com a frequência que nós nos alimentamos, né? Com a mesma frequência que alimentamos o corpo, também deveríamos alimentar a nossa alma. Obrigado a todos e até o próximo estudo.